Muito bem. Então, hoje nós vamos dar continuidade, vamos só fazer uma retomada. Lá no século XIX, finalzinho do século XIX, 1875, marcou o nascimento da Sociedade Teosófica e, dali em diante, o surgimento de muito interesse na teosofia. Em paralelo com isso, o movimento da linguística incipiente, ou pré-sociriana, estava em andamento. Os linguistas da época eram conhecidos como pré-socirianos. Os pré-socirianos começaram os estudos da linguagem através da língua mais antiga sistematizada que eles tiveram notícia. Valendo 2 pontos na prova. Que língua teria sido essa? O sânscrito. Eles idealizaram uma possível protolíngua, perdida e desaparecida. Depois, viram no sânscrito como o ramo mais antigo da protolíngua. Se a gente pegasse essa protolíngua e fizesse uma bola, e a partir da bola fosse puxando ramos, era possível colocar ao redor dos ramos todas as línguas conhecidas que foram se sistematizando a partir de códigos que nós sabemos hoje serem letras, sem contar com os hieróglifos. Hoje a gente vai falar muito de língua, tá bom? Então, eles foram notando, pelo falar e pelo escrever, similaridades entre o hebraico e o grego e o latim, o sânscrito, as línguas eslavas antigas e muitas línguas ocidentais. E viram no sânscrito a espinha dorsal dessas coisas. Resultado, o influxo de gente para a Índia, a fim de estudar sânscrito e escrituras sânscritas antigas, foi muito grande. Consequentemente, eles esbarraram nos escritos sagrados. Por quê? Porque a razão do sânscrito ter sido sistematizado como língua, como escrita muito legível e muito organizada, capaz de transmitir o pensamento, foi que um rishi, um sábio muito antigo mesmo, chamado Panini, inventou a primeira gramática que se tem notícia, organizando as palavras em classes e os segmentos linguísticos segundo funções. Para quê? Para poder registrar os sutras e para poder tirar muito da literatura védica, da oralidade, para a escrita. Então, veja bem, a primeira gramática que se tem notrícia, a gramática do sânscrito, de Panini, muito tempo atrás, muito tempo da gente, muito tempo, a gente nem dos rudimentos do continente aqui, da época em que a teosofia chama de Índia Ariana, da Índia Ariana, lá antes de Krishna. Então, foi desenvolvido essa gramática e esse sistema linguístico para manter o sânscrito, para que os sacerdotes pudessem se valer dela e colocar por escrito os mantras, as narrativas, as cosmogonias e cosmologias das antigas tradições védicas.
compor as métricas dos mantras antigos, o Gayatri, etc, etc, etc. Então, quais foram os primeiros documentos nessa língua gramatical altamente antiga que os europeus orientalistas, ao chegar lá, descobriram? Os escritos religiosos e filosóficos. Então, eles passaram a traduzi-los. Em resultado, como a gente viu na aula passada, este século XIX estava marcado pelo surgimento de uma literatura dita esotérica, aspas, que alegava basear-se em investigações eruditas de sânscritistas e orientalistas em geral, e chegava a ter pretensão de serem científicas. Por quê? Porque eram todos eles letrados, formados nas universidades inglesas, alemãs, francesas. Olha aqui a foto que eu consegui. As damas da Polite Society inglesa e da Belle Époque francesa, os cavalheiros lá, todos eles muito interessados em tudo que tinha no Oriente, achando tudo très exotique, absolutely exquisite, muito chique, muito exótico, traduzindo, se apropriando de tudo, mas lendo as coisas segundo seus preconceitos. Ao esbarrar numa sabedoria ancestral que colocava as concepções judaico-cristãs no chinelo, eles, não, por aí, não vamos traduzir isso aqui de jeito, vamos inventar alguma coisa. Não, e vamos dizer que esse povo sabe de alguma coisa porque alguém foi lá no Ocidente e trouxe para cá. O contrário não pode ser verdadeiro. Alguém ter vindo aqui e levado daqui essa sabedoria para lá, e o que a gente tem lá ter origem em algo daqui, impensável. Mas é isso que a teosofia nos ensina hoje, quando a gente lê Isis Sem Véu, lê a Doutrina Secreta, e quando a gente, a partir daí, vai investigar outros escritos, a alquimia antiga, a cabala, o hermetismo antigo e até a sabedoria chinesa antiga, a gente vai ver que as coisas mais sofisticadas no pensamento filosófico, histórico, matemático, linguístico, vieram de lá. As tribos daqui foram se instruindo, ao passo que revelações vinham de lá. Tanto é que tem livros chamados Luz do Oriente. Tem muitos livros. Por exemplo, os irmãos Rosa Cruzes, eles têm uma série de livros chamados Luz do Oriente. Em cada um deles, eles explicando como verdades científicas esotéricas tiveram origem lá. E, uma vez chegando aqui, foram deturpadas e mascaradas para que a gente acreditasse que não, que daqui que foram para lá, quando a verdade não foi essa. Aí nós discutimos amplamente sobre isso. Deixa eu voltar lá para o ponto, antes de dar a palavra a Ricardo. Ricardo, pode complementar. Opa, curioso. Ontem teve a reunião do GET aqui que eu participo, e eu toquei exatamente nesse assunto. Eu comentei com o pessoal ontem o seguinte, sobre o preconceito e a visão deturpada que o Ocidente até hoje, né, alimenta com relação à cultura oriental. O que é quais são os pilares de sustentação de toda a cultura, de todas as descobertas, de todas as ciências, de todo o conhecimento que a civilização ocidental conseguiu
estabelecer, conseguiu criar. O sistema linguístico dela e o sistema numérico. São esses dois pilares, né? Porque com a língua você sistematiza o conhecimento, você registra o conhecimento, você repassa o conhecimento. E com o sistema numérico você desenvolve a capacidade de cálculo. Nossa língua, você acabou de... Foi o que eu comentei ontem, você acabou de comentar aqui também com até mais detalhes. Nossa língua, ela é do tronco, todas as línguas europeias são do tronco linguístico das línguas indo-europeias, né? Que na realidade, ou seja, vem do sânscrito, ok? E o nosso sistema numérico, quando eu era criança, quando eu fui fazer e fui para a escola, os professores de matemática ainda falavam, o sistema indo-arábico. Hoje em dia não falam mais. Não sei por quê. Por que indo-arábico? Porque o sistema numérico foi criado pelos indianos, esse sistema que nós usamos. Naquela época existiam vários sistemas numéricos no mundo inteiro. Grandes civilizações do passado tinham os seus sistemas, mas o nosso, ele é baseado no sistema hindu. E arábico, porque foram os árabes que tomaram contato com esse sistema numérico, passaram a utilizar, e foram os árabes, a civilização árabe, que introduziu esse sistema na Europa. E só uma curiosidade, né? O conceito do zero também foi criado, que é uma abstração muito relacionada com a questão da ideia do absoluto, etc., etc., ou seja, tem muita conexão com algumas ideias da doutrina secreta, também foi criado na Índia, porque muitas civilizações desenvolveram sistemas numéricos, mas não desenvolveram o conceito de zero. A Europa passou, se eu não me engano, uns 2 séculos, os matemáticos debatendo junto com os teólogos, eles criticavam o conceito de zero da Índia, porque, olha só, a que nível chega o dogmatismo religioso, dizendo que eles não poderiam aceitar o conceito de zero por 2 motivos, porque a existência do zero seria um contrassenso à presença de Deus em todos os lugares, então não pode existir o zero. E o outro é que a existência do zero iria, segundo a civilização ocidental, né, a civilização europeia, iria dar margem a justificar dívidas, e as dívidas jamais poderiam ser justificadas no sistema perante o sistema financeiro europeu, que estava em processo de iniciando o seu estabelecimento, né? Então, era esse comentário aqui que eu queria trazer para vocês. Você vê que como o preconceito e o dogmatismo que a Blavatsky tanto criticou, né, chegou ao ponto de quase impedir a adoção do sistema numérico que a gente conhece e utiliza hoje em dia na Europa, por conta disso. Pois é. Aí Madame Blavatsky atraiu para si muita antipatia, porque tanto em Seivel como aqui em A Doutrina Secreta, ela aponta os equívocos desses livros, que, embora trouxessem informações sobre religiões, mitos, emblemas da Índia, do Egito e de outras civilizações antigas, os interpretava de forma grosseira, segundo o entendimento dos simbolistas, que eles resolviam lhes dar. De modo que a forma grosseira exterior passou a tomar o lugar do sentido interno, que é profundo e que é esotérico, né? Isso explica a razão das bibliotecas europeias terem sido inundadas com dissertações sobre o culto fálico e sexual, porque eles acharam tudo isso muito peculiar, mas esquecem que a nossa tradição judaico-cristã, nos seus rudimentos, também é fálica e sexual, nada escapa do falicismo, em vez de sobre o verdadeiro simbolismo dos emblemas antigos, além de serem contraditórios entre si. Então, essa foi uma das razões que permitiram que viesse à luz, naquele momento, finalzinho do século XIX, algumas verdades fundamentais da doutrina secreta das idades arcaicas. Isso começou com Isis Sem Véu, que a gente viu, e começou com as publicações e estudos de teosofistas da época. E isso quebrava o silêncio de milênios dos adeptos. Eles passaram milênios em profundo segredo.
E o que foi revelado até agora são algumas poucas verdades. Porque a geração atual de descrentes não possui méritos para ter acesso ao conteúdo maior, que, segundo a senhora Blavatsky, não caberia numa centena de volumes, como a doutrina secreta. É muito debochada, arrogante e irreverente a relação à geração atual, né? Palavras de poder, palavras sagradas, quando reveladas, viram motivo de chacota. Eles não têm mais reverência. Por quê? Porque coube aos sistemas religiosos daqui lançar descrédito sobre tudo, que as pessoas, diante dos escândalos perpetrados por altas autoridades eclesiásticas que não vivem segundo o que os grandes seres pregam, elas caíram na descrença geral e no materialismo grosseiro. Aquela primeira carta que eu fui logo levado a considerar com vocês no começo disso tudo, a carta do Mahashohan. Essa época é uma época em que duas correntes estão se digladiando, uma corrente altamente supersticiosa e inconsequente do lado religioso e uma corrente materialisticamente egoísta, sarcástica, irreverente do pensamento científico positivista materialista. Ambas essas duas correntes levam a humanidade a um poço sem fundo, à destruição. Então, teria que as verdades eternas serem reveladas para que uma massa crítica, um número significativo, embora pequeno, em comparação com a população mundial, despertasse e começasse a buscar as coisas espirituais, para ir se formando o núcleozinho da futura arca de Noé, né? Aquele pequeno núcleozinho que vai ser responsável por evitar a extinção da espécie humana e possibilitar a continuidade da humanidade e o atingir do novo estágio de evolução da humanidade. Quando as coisas no status quo que nós estamos observando aqui degringolarem totalmente. Porque a Terra não vai aguentar esses desmandos por mais muitos milênios, não. Daqui a alguns consideráveis milênios, ela vai dar uma sacudida no seu dorso de novo. Existe uma instância do livro de Dizian, no volume 2, onde o texto da instância diz que a Terra sacudiu do seu dorso os seus habitantes, como se fosse um animal que está com pulgas e se sacode assim para se livrar das pulgas. De tempos em tempos, a Terra sacode o seu dorso. Nós estamos sendo preparados, os buscadores da verdade espiritual, para preservarmos a humanidade. Né? Então, agora voltar para lá, né? O que é que aconteceu então? Então, a gente vê esses orientalistas aqui, vemos suas bibliotecas na época, eu exemplifiquei, aqui já comentei sobre elas, as bibliotecas ficaram abarrotadas de muitas coisas, algumas coisas sérias, outras nem tanto, e algumas coisas indecifráveis, como a gente vai começar a ver a partir de agora. Muita coisa indecifrável. Certo. Último parágrafo da página 47. O que é que acontece? A senhora Blavatsky, ela
introduz o assunto do livro secreto de Dizian como uma fonte de controvérsias para a assimilação dos ensinamentos de a doutrina secreta. Espera aí, só um instantinho, tá certo, tá certo. Então, o que é que acontece? Tem um universitário ou universitária para ler a partir deste ponto aqui, ó. Ops, perdi de novo. Vamos ver. Ops, eu fico só mexendo aqui, ó. Aqui, desse ponto. A senhora Blavatsky admite o quê? O que é que ela admite? Alguém pode continuar? Eu posso ler. A senhora Blavatsky admite que os versos ou estâncias eram desconhecidos das autoridades ocidentais em obras sânscritas, chinesas e mongóis, e estavam fora das bibliotecas europeias. O livro de Dizian, que é uma transliteração, né, o termo, é completamente ignorado dos nossos filólogos até os dias atuais, né? Ou pelo menos jamais ouviram falar dele sob aquele nome. Ela afirmou: isso é um obstáculo para a investigação científica ocidental, mas não para os estudantes de ocultismo, porque o corpo principal do conteúdo descrito nas estâncias de Dizian se encontra disseminado em centenas e até milhares de manuscritos sânscritos, alguns já traduzidos. Alguns fatos novos, assim como certas passagens nos comentários, podem ser verificados com alguma dificuldade pelo cientista dedicado. Vários ensinamentos nas estâncias e comentários do livro de Dizian eram, até o momento da escrita de A Doutrina Secreta, ou seja, o período de 1884 a 1888, objeto de transmissão oral. Mas existem referências a eles, em inúmeros volumes da literatura dos templos bramânicos, chineses e tibetanos. Desculpem aí os pequenos deslizes na redação do slide, é porque eu fiz ainda agora na carreira, já preocupado com a hora, aí foi ficando meio problemático. Tranquilo, Obrigado, Ricardo. Acontece o seguinte, o corpus de A Doutrina Secreta, ele, depois dessa longa introdução e proêmio, ele apresenta logo as instâncias, certo? As instâncias, como vocês podem ver a partir da página 94, são versos de imensa complexidade. Não são versos simples de entender. Certo? Muito complexos. E esses do volume 1, ainda mais obscuros do que os do volume 2. Em seguida, esses versos, Madame Blavatsky vai apresentando um comentário de cada uma das linhas, ou cada um dos versículos, que ela usa a palavra sloka para se dirigir. E no meio desses comentários que ela está fazendo, de vez em quando aparece em itálico um comentário que ela está extraindo do mesmo lugar onde ela achou as instâncias. De vez em quando ela abre um parêntese e coloca o seguinte, diz o comentário, aí tem uma parte do comentário, como aconteceu lá na instância 4 ou 5, quando eu estava estudando, eu vi, instância 3, finalzinho do sloka 4, da instância 5. Um comentáriozinho aparece
em negrito. Isso aqui, esse comentário, ela tirou do mesmo lugar onde ela estava lendo as instâncias. Os comentários não são tão simples, não são mais simples que as instâncias, não. Eles usam a mesma linguagem, certo? Então, era a primeira vez que isso aparecia no Ocidente. E ninguém sabia da existência disso em lugar nenhum, ninguém jamais tinha visto isso. Então, aqueles ditos senhores lá, os orientalistas orgulhosos, torceram o nariz na hora. Essa mulher achou essas coisas. Ah, isso não existe, não. Quem veio ao socorro de Madame Blavatsky foram os estudantes de ocultismo, outros, né, pertencentes a outras escolas, afins, alguns discípulos de mestres adeptos da hierarquia, que disseram não. Tudo que ela está dizendo aí é uma síntese de muitas coisas que são ensinadas em tradições muito antigas dos mistérios. Aí, daqui em diante, ela vai passar a explicar por quê. Porque estava tudo tão escondido. E como é que a gente pode acreditar na verossimilhança e na idoneidade, veracidade destas instâncias, que o que elas dizem tem algum fundamento real? Bem, aí ela vai recorrer aos argumentos, ela vai fazer uma viagem agora com a gente, com o que é que aconteceu com a documentação histórica de várias civilizações, de vários sistemas de crença durante os tempos e por que isso aconteceu. Porque a gente entendendo por que o que aconteceu com os documentos arcaicos de outras civilizações e até da nossa, vamos entender por que esses documentos aqui permanecem escondidos. E só agora ela teve o privilégio de acessar alguns poucos. Foram algumas folhas do livro secreto de Dizian e do livro de Preceitos de Ouro, que ela teve o bom karma e a felicidade de folhear, de ter contato com eles. Né? Então, ela passa a dizer. Antes disso, eu fui lá no glossário teosófico da editora Ground buscar alguma coisa sobre o livro secreto de Dizian. O que diz o glossário teosófico, que é este livrinho aqui? Quer avançar espiritualmente por meio da filosofia esotérica? Então, vá logo perdendo o medo de livro volumoso. Tá certo? E vá deixando essa história. Eu queria tanto ler esse livro, mas não tem figurinha. Pode se acostumar com um livro com muita letra e sem figurinha. Vai ser preciso. Então, aqui, no glossário teosófico, muitas vezes vem uma entrada como essa e a gente vai ter uma definição. Então, quem gostaria de ler aqui, glossário teosófico da editora Ground, na página 322, sobre as instâncias do livro de Zian. Aí abre aspas, o que é que ele disse? Ele aqui, Opa, posso ler, Francinaldo? Pode, Leonardo. Glossário Teosófico, editora Ground, página 322. Sobre as instâncias do livro de Dizian. Este livro, cujo nome deriva da palavra sânscrita Dhyan, meditação mística, é o primeiro volume dos comentários sobre as 7 folhas secretas do Kyū-te e um glossário das obras públicas de mesmo nome.
Na biblioteca de qualquer mosteiro pode-se encontrar, na posse dos monges Gelugpa, tibetanos, 35 volumes de Kyute, para fins exotéricos e para uso dos leigos, e, além disso, 14 livros de comentários e anotações sobre os mesmos, escritos por mestres iniciados. Esses 14 livros de comentários, alguns dos quais são de antiguidade incalculável, contêm uma recompilação de todas as ciências ocultas. Ficou mudo o seu som, Fracinaldo. Ah, desculpa. Eu tiro o som e esqueço que tirei. Então, aí como eu disse para você, tem as folhinhas, né, do que está escrito, e entre uma folhinha e outra um comentário maior. Agora veja, é muita coisa. Madame Blavatsky não teve permissão de usar tudo isso, não. Ela foi direcionada a um ponto central, a alguns fragmentos que falam de duas coisas: a origem do cosmos e dos seres supraconscientes, se quiser chamar, chame de deuses, aspas, aspas, e a origem e evolução do próprio homem até o presente estágio. E alusões a dois estágios seguintes. Mas termina tudo no primeiro estágio. Então, ela só teve acesso a esse recorte. E esse pequeno recorte que ela teve acesso é um mundaréu de informações aí, que já faz 20 anos que eu estudo e agora que eu estou terminando um volume. Né? Eu acho que tomara que eu viva para estudar os dois nessa encarnação. Também, se eu não estudar os dois na encarnação, estou trabalhando que para na próxima encarnação eu encontre os volumes mais cedo. Então, tá certo. Então, é tudo, gente. Tudo que a gente está aprendendo, as instâncias, os comentários, é desse livro de Kyuti, chamados também de livro de Dizian. Tá bom. Aí tem mais coisa. O que é que aconteceu, então, por a senhora Blavatsky ter começado a revelar essas coisas? O que é que aconteceu? Ela foi alvo do quê mesmo? Outra pessoa pode ler. O mais difícil eu já fiz, né? Sintetizar 2 páginas, 1,5 página em um parágrafo. Eu leio. Vamos lá. A senhora Blavatsky diz que seria alvo de todo tipo de críticas malévolas por causa do caráter secreto dos escritos contidos em A Doutrina Secreta, mas revela que, entre aspas, os membros de várias escolas esotéricas, cujo centro pode ser encontrado nos Himalaias, mas tem ramificações sedes na China, no Japão, no Tíbete, na Síria e na América do Sul, afirmam ter em seu poder a soma total das obras sagradas e filosóficas, manuscritas ou impressas, desde os hieróglifos ideográficos até o alfabeto Kádmio e o Devanagari. Devanagari é o alfabeto que deu origem à língua sânscrita. Eles dizem que depois da destruição da Biblioteca de Alexandria e da perseguição que se seguiu, todas as obras que podiam levar ao conhecimento da ciência secreta foram cuidadosamente buscadas e conservadas sob rigorosa custódia. Na Índia, os últimos desses preciosos manuscritos foram guardados em um lugar oculto durante o reinado do imperador Akbar. Os guardiões não os entregam a alguém nem por suborno. Os Brahmanes são guardiões dos originais dos Vedas, e embora o professor Max Miller
afirmasse que os orientalistas da época possuíam os originais, isso é muito duvidoso. Ela, Blavatsky, né, acrescenta que os textos que contêm alusões muito diretas aos antigos mistérios foram copiados em caracteres criptográficos indecifráveis aos profanos. Depois, os originais, em línguas mais fáceis, foram destruídos até o último exemplar. Muito bem, pessoal. Obrigado, Ricardo, pela leitura. Olha só, gente. No comecinho do Império Romano, depois do assassinato cruel de Hipátia, da perseguição de muitos, da dissolução da escola de Harmônio Sacasa e Plotino, que foram os sábios que fizeram ressurgir a sabedoria esotérica e que deram a essa sabedoria esotérica o nome grego Theos, Sofia, certo? Depois desse período, e na culminação de tudo isso, puseram fogo à gloriosa Biblioteca de Alexandria. Perdeu-se muita coisa, mas não perdeu-se tudo. Sabiam disso? Isis Sem Véu, tá bom? Isis Sem Véu, aquele o meu preferido, o volume 3, o verdinho. Em Isis Sem Véu, Madame Blavatsky revela que algumas pessoas que eram muito ligadas à biblioteca não obedeceram à ordem total de queimar tudo, mas que camuflaram os manuscritos e retiraram alguns manuscritos da biblioteca e sumiram com eles, para depois copiá-los, de maneira que nem tudo se perdeu de Alexandria, muito embora tenha se perdido muita coisa. O fato é que não havia só uma cópia de um manuscrito lá. Havia um pergaminho como esse aqui, enrolado, e havia diversas cópias desse pergaminho. Certo? Então, algumas foram conservadas. Mas, lamentavelmente, ela diz em Isis Sem Véu que os fornos das padarias e dos lugares onde se cozinhava comida em Alexandria passaram anos sendo alimentados com manuscritos da biblioteca. Mas não se perdeu tudo. Alguma coisa foi preservada. Já aqui, está vendo esses monastérios incrustados nas montanhas, lá no Extremo Oriente? A gente vai descobrir daqui a pouco o que é que tem nesses subsolos aqui. Que é uma tradição que a Igreja Católica até copiou. Eu digo porque tenho amigos que foram seminaristas em uma pequena cidade aqui perto de Campina Grande, de nome Lagoa Seca, que tem um célebre mosteiro lá, o convento Ipuarana. E ele me disse que o interessante do convento Ipuarana é o que tem embaixo. Ele é grande, o convento. Ele disse, mas não se impressione com o que tem em cima, não. Embaixo é que é interessante. Tem muitos compartimentos, muitos subníveis lá embaixo. Coisas muito interessantes e que a igreja não tem interesse que todo mundo saiba, acontecem e aconteciam lá embaixo. E as bibliotecas ficam lá embaixo mesmo. Copiaram de onde? Copiaram desses templos orientais ancestrais. Tá bom? Então, aqui diz que os textos foram copiados em caracteres criptográficos, indecifráveis aos profanos. Esses esquemas de caracteres recebem nome. Eles são chamados de senzar. Mais uma vez, eu fui aqui no livro pequenininho, lá no verbete senzar, e olha só o que eu descobri.
Senzar. O que é senzar mesmo? De acordo com esse livrão aqui, ó, o Glossário Teosófico, nas páginas 628 e 629, transcrevendo do prefácio de A Voz do Silêncio. Quem gostaria? Opa, posso ler, Francinaldo? Pode. Senzar, nome místico da linguagem secreta sacerdotal, ou seja, da linguagem do mistério dos adeptos iniciados em todo o mundo. Língua sacerdotal, Senzar. Além de ter seu alfabeto próprio, pode ser expressa através de vários sistemas de escrita cifrada, cujos caracteres participam mais da natureza do ideograma do que das sílabas. Outro método, Lug, em tibetano, consiste no emprego de números e cores, cada um dos quais corresponde a uma letra do alfabeto tibetano, que consta de 30 letras simples e 74 letras compostas, formando assim um alfabeto criptográfico completo. Quando são empregados os símbolos ideográficos, há uma maneira definida de ler o texto, pois em tal caso, os símbolos e signos utilizados em astrologia, isto é, os 12 animais do zodíaco e as 7 cores primárias, cada uma delas tripla em gradação e matiz, a saber, claro, primário e escuro, representam as 33 letras do alfabeto simples, em lugar de palavras e frases. Porque nesse método, os 12 animais, repetidos 5 vezes e associados com os 5 elementos e as 7 cores, proporcionam um alfabeto completo, composto de 60 letras sagradas e 12 signos. Um signo colocado no início do texto determina se o leitor tem de decifrá-lo, segundo o sistema hindu, no qual cada palavra é simplesmente uma adaptação sânscrita, ou deve fazê-lo segundo o princípio chinês de ler os signos ideográficos. O método mais fácil, contudo, é aquele que permite ao leitor não empregar nenhuma língua especial, ou empregar a que mais lhe agrade, uma vez que os signos e símbolos eram, como os algarismos e números arábicos, propriedade comum ou internacional entre os místicos iniciados e seus discípulos. A mesma peculiaridade é característica de uma das formas de escrita chinesa, que pode ser lida com igual facilidade por qualquer um que conheça os caracteres. Por exemplo, o japonês pode lê-la em sua própria língua tão facilmente como um chinês na sua. Glossário Teosófico, página 628, 9, prefácio de A Voz do Silêncio, H.P. Blavatsky. Muito obrigado. Agora compare com o comentário feito por Ricardo no início da aula. Tem tudo a ver. Símbolos universais são reunidos, diversas coisas que são do domínio de diversas regiões do planeta são combinados, os iniciados de diversas tradições estudam estes símbolos e, quando se deparam com as coisas em Senzar, entendem tudo. Porque tudo é comum a eles em toda parte do globo. Agora, para nós que não temos o conhecimento dessa língua, gorô, gorô, caixinha de fósforo. Quem colocou, colocou. Quem não colocou, não coloca mais. A gente não entende nada. Tá certo? Então, é uma linguagem. Essa linguagem ela existe até hoje. Madame Blavatsky teve de aprendê-la. E ela confessa nesse prefácio de A Voz do Silêncio que ela teve muita dificuldade de transliterar as coisas para o inglês da época. Porque o inglês não dava conta do significado do que estava ali nessa linguagem. Essa linguagem é muito mais rica e expressiva. Então, foi sempre uma constante busca de palavras até achar a palavra que melhor se encaixasse ali, mas mesmo assim o produto final ainda deixava a desejar.
mas ela fez esse esforço muito grande. E daí a complexidade das instâncias de Dizian quando a gente pega. Porque as instâncias de Dizian são a tradição direta do que está ali em Censar. Então, as instâncias de Dizian a gente só começa a compreender com muito esforço e baseado numa série de comentários, os primeiros feitos por Madame Blavatsky e outros por outros estudiosos que têm estudado desde então. Pois não, Ricardo? Oi, Aldo. Então, eu lembrei aqui de uma coisa. Como você deixou bem claro no material que você projetou, a Blavatsky foi fortemente criticada, né, pelos orientalistas, pelos estudiosos, pelos acadêmicos da época e também pelos membros das religiões ocidentais, né, da religião ocidental, sobre a autenticidade daquilo que ela dizia trazer, o conteúdo, né? Porque ela falou que todo o conteúdo não era dela, era o conteúdo que ela aprendeu nesses livros, nos trechos, em alguns trechos do livro de Dizian, e em livros de comentários sobre as instâncias, né? Mas lógico, até hoje, e isso ocorre até hoje, muitos acadêmicos mesmo, eles não consideram a veracidade nesses fatos, porque simplesmente não há nenhuma prova palpável, não há nenhuma indicação, não há nenhuma possibilidade, não há nada que indique de que esse livro de Dizian, ou que esses documentos antigos, teoricamente existissem, né, na visão deles. A questão é a seguinte, que a própria Blavatsky também, nos seus escritos, ela fala que futuramente alguns documentos que estavam ocultos iriam se tornar conhecidos e iriam provocar um grande choque na consciência da civilização ocidental. Acho que a Aldo já pescou. E aí, no século XX, nós tivemos a descoberta dos manuscritos da biblioteca de Nag Hammadi e dos manuscritos do Mar Morto, que simplesmente sacudiu as bases do cristianismo, né? Ou seja, se isso não é suficiente para que pelo menos fosse dado um pouco de crédito na academia para as coisas que ela falou, né? Sem falar que, por exemplo, a Blavatsky, na Doutrina Secreta, só vou finalizar, ela fala que na linguagem simbólica, não exatamente nessa frase, mas ela fala, né, que o espírito é a matéria sutilizada e que a matéria é o espírito condensado, né? E isso, quando ela escreveu a Doutrina Secreta, e cerca de 35 anos depois, vem Albert Einstein, lança os artigos que fundamentaram a sua teoria da relatividade, e ele fala o seguinte, que energia, espírito, né, é a matéria sutilizada e que a matéria que nós conhecemos é a energia concentrada ou condensada ou congelada. Então, mais uma vez, se isso não... Ela escreveu o que eu disse cerca de 35, 40 anos antes. E o que ela escreveu, não existia nenhum trabalho de natureza científica na época que permitisse a ela, num golpe de sorte, de grande, né, fazer aquela conjectura. Porque simplesmente o trabalho de Einstein, quando ele foi lançado, foi simplesmente fortemente criticado inicialmente por muitos físicos. Quando começaram a vir as evidências experimentais, é que digamos assim, a comunidade científica efetivamente começou a abraçar a teoria, as teorias e as ideias de Einstein. Mas a Blavatsky falou a respeito disso 35, 40 anos antes. E, mais uma vez, isso também não foi suficiente para a maioria da academia do movimento científico e os intelectuais de plantão se darem conta ou darem um bom crédito de confiança àquilo que ela escreveu. Demora, né? Demora muito.
demora muito, inclusive porque a própria existência deste novo paradigma mina a existência do paradigma científico, filosófico e social antecedente. Então, existe uma resistência muito grande, porque uma quebra de paradigma significa mudar tudo, mudar a realidade, a concepção de realidade. Então, eles resistem muito, são muito resistentes. E também Mas a exige ciência, mudar. de tempos em tempos, vai comprovar. Os Mahatmas, em suas cartas, dizem que a ciência, neste sentido, vai se mostrar, com o passar do tempo, uma grande aliada. Sim, sem dúvida. E quebra, principalmente, Edinaldo, com a ideia da primazia da civilização ocidental sobre todo o globo, que é extremamente, a civilização ocidental é extremamente resistente a isso, como a gente viu no início do estudo de hoje, né? Eles não admitem a importância do sistema numérico, a origem do sistema numérico indo, né? Eles não admitem claramente, não deixam claramente a origem da nossa linguagem como vinda do tronco hindu. Então, enfim, então eles vão tentar resistir ao máximo possível. Acho que todos aqui conhecem o conceito de átomo, né, da ciência moderna. Aquelas partículas indivisíveis que compõem toda a matéria, etc., etc. Filosoficamente, esse conceito de átomo foi construído por dois filósofos da antiga Grécia, Leucipo, o mestre, e desenvolvido por Demócrito, que foi aluno de Leucipo. A questão é a seguinte: cerca de 100 anos antes, um sábio indiano chamado Kapila, ele criou uma escola filosófica na Índia chamada Vaisheshika, que é a escola, digamos assim, filosófica de natureza, o que a gente poderia chamar de materialista. E lá em Kapila, 100 anos antes de Leucipo e Demócrito, aproximadamente 100 anos antes, tem o conceito de átomo muito mais detalhado, muito mais desenvolvido do que nos fragmentos de obras que Leucipo e Demócrito tornaram públicos na antiga Grécia, só que com 80, 100 anos, em torno de 100 anos de antecedência. Eu, particularmente, acredito que o Leucipo deve ter tido contato com os ensinamentos do Kapila. Como é que eu soube disso daí? Muitos anos atrás, no início da internet, eu fazendo algumas pesquisas sobre a questão do conceito do átomo, eu fui levado pelo mecanismo de busca, que não era o Google, não era o Google, nem existia nessa época, eu fui levado ao site da Sociedade Brasileira de Física, e lá tinha um artigo escrito por um físico, certo? Onde ele falava sobre esse conceito de átomo de Kapila, ok? E, bom, enfim, um tempo depois, eu tinha essa página do PDF, eu converti essa página em PDF e salvei no meu HD. Tempos depois, o meu HD deu problema, e aí pifou, eu perdi tudo que tinha nele. E aí eu fui de novo nesse site da Sociedade Brasileira de Física buscar de novo esse artigo sobre o átomo, o conceito de átomo indiano, né? E o artigo tinha sido retirado do site. Por quê? Né? Enfim. Então, interessante é que existem vestígios de chaves que não só corroboram, como elucidam tudo isso que está na doutrina secreta. Agora são inacessíveis aos profanos. Madame Blavatsky, na página 49, ela comenta sobre isso. A vastidão de conhecimentos antigos guardados pelos monges em seus mosteiros. Por outra parte, em todas as lamazerias existem criptas subterrâneas e bibliotecas em grutas cavadas na rocha. Sempre que os Kompa e os Laksan se achem situados nas montanhas, além do Saidana Ocidental, nos solitários desfiladeiros de Kuan-Yin, há vários desses sítios ocultos ao longo dos cumes de Altintag,
onde a terra ainda não foi tocada por nenhum homem europeu, isso ao menos lá em 1888. Existe uma aldeia perdida no interior de Profunda Garganta. É um pequeno aglomerado de casas, mais um lugarejo do que apropriadamente um mosteiro, com um templo de pobre em aspecto, guardado apenas por um velho lama que mora em uma ermida próxima. Dizem os peregrinos que as galerias e salas subterrâneas do templo encerram uma coleção de livros em tão grandes números que, segundo informações, dariam para ocupar o próprio Museu Britânico. Fiz uma pesquisinha breve sobre cumes de Altintag e a ferramenta de busca me levou a esse mapa aqui, ó. Esse mapa pode ser visto aqui, certo? Da Eurásia. Não, do Extremo Oriente, né? Ó. Isso aqui é a Arábia Saudita, a parte já dos Emirados Árabes, aí aqui a parte da Pérsia, do Irã, do Iraque, do Cazaquistão, do Paquistão, aí o norte da Índia. Aqui embaixo seria a Índia. Aí o norte da Índia, bem acima, nas fronteiras com o que é hoje a Rússia, norte da China, na cordilheira do Himalaia, né? Vai ter umas montanhas lá. E é desse lugar que ela está falando, onde existem templos situados em montanhas e que no subsolo desses templos vão se encontrar estas famosas bibliotecas que têm manuscritos e escritos que elucidam em muito o assunto que é tratado na doutrina secreta. Aí, voltando lá, observem. Essa foto aqui, que eu já apresentei, eu consegui quando eu coloquei lá mosteiros tibetanos. Então, observem, nas montanhas do Himalaia, um grande mosteiro com grandes pavimentos, né? Uma parte de cima bem notável e uma parte que sugere a existência de subterrâneos. E este aqui, menor, mas incrustados nas montanhas também. Então, ela fala de uns 100 números desses lugares, onde nós ocidentais não temos acesso, de jeito nenhum. E lá estão guardados em escritos, pergaminhos, livros, volumes e mais volumes de comentários que elucidam muita coisa do que está em A Doutrina Secreta. Aí ela começa a explicar o que aconteceu, pelo menos com os manuscritos sagrados originais de 3 tradições. Ela vai falar sobre o taoísmo de Lao Tse, depois sobre as escrituras caldaicas da Caldeia Antiga, que entram na composição do judaísmo antigo e do cristianismo, e, por último, dos textos budistas e hindus antigos. Né? Então, vamos lá, um por um. O que aconteceu com as escrituras antigas de Lao Tse, que foi o mestre de Confúcio? O que foi que aconteceu com isso, com esses livros? Por que não se tem acesso? E por que não se consegue decifrar os que têm acesso completa e satisfatoriamente? Está aí nesse parágrafo sintetizado. Quem gostaria? Opa, posso ler? Pode. No Oriente, o desaparecimento da obra de Lao Tse, o precursor de Confúcio. A senhora Blavatsky passa a justificar o desaparecimento de obras de grandes iniciados para dar pistas sobre a veracidade da existência das bibliotecas subterrâneas secretas.
Ela diz que a obra de Lao Tse, o precursor de Confúcio, consistia de 930 livros sobre ética e religião, e 70 sobre magia, 1000 ao todo. O Tao Te Ching, a principal escritura sagrada do confucionismo, contém apenas umas 5.000 palavras, em uma escassa dúzia de páginas. Stanislas Yulin, que para o professor Max Müller, o texto é ininteligível, sem comentários, sendo Julian obrigado, para sua tradução, a consultar 60 comentadores, o mais antigo dos quais escreveu por volta de 163 a.C., e não em época anterior. Portanto, a verdadeira doutrina de Lao Tse está velada à compreensão de todo mundo, exceto as dos sacerdotes iniciados, os quais, a exemplo dos japoneses, limitam-se a sorrir em face das suposições e disparates dos sinólogos europeus, os quais possuem apenas os lídimos, anais ocultos, se não véus intencionais, visto que tanto os comentários reais como quase todos os textos há muito desapareceram aos olhos dos profanos. Muitos estudantes de filosofia esotérica dizem que os mistérios foram removidos, foram retirados da Terra. Desse jeito. Os livros mais importantes, todos foram compilados, guardados e muito bem guardados pelos adeptos e seus discípulos em lugares inacessíveis aos curiosos, profanos, profanadores e aqueles que podem pôr tudo a perder. Mas que existem, existem. A gente só ficou com as cascas, né? Por exemplo, a gente tem a Bíblia, né? E a gente anda com a Bíblia para lá e para cá, as pessoas interpretando do jeito que querem, mas o bom mesmo, o gostoso mesmo, que é a Kabbalah, o Zohar, Sefer Yetzirah, a Gematria, a Temurá, os Talmudes, tudo bem escondidinho, sob tutela dos rabinos iniciados e dos mestres da tradição nasaicas, os názars, os cabalísticos, que não vão revelar a qualquer pessoa, não. Está tudo lá bem guardado. A gente pode ter acesso a alguma coisa introdutória preliminar, mas ao substancial. Pode-se ter acesso ao substancial? Pode. Dê os passos, se purifique mental, física e espiritualmente, se submeta às rígidas regras do ocultismo, e um mestre um dia vai aparecer e dizer: vem cá, tu já está pronto, vem aprender. Vale o axioma. Quando o discípulo estiver pronto, o mestre aparece. Enquanto não, tá certo? Então, aconteceu lá com a tradição de Lao Tse, com o Tao. Aconteceu, então, com quem? Com a tradição judaico-cristã antiga, que eu já fiz o ensejo, já falei da Kabbalah, que é dessa origem, ou Cabala. Mas de que forma? Assim, ó. Tá aí. A introdução diz: no Ocidente, durante o medievo ocidental, eu considero o medievo porque é o finalzinho da Idade Antiga, século I, II e III da era cristã, comecinho da era da Idade Média, século V, século VI, século VII, a Idade Média propriamente dita, século VIII em diante. Mas eu já considero esses primeiros 3 anos aí medievo ocidental. Eu já discuti muito com historiadores sobre isso, mas não, é a Idade Antiga ainda. Tudo bem, é a Idade Antiga ainda, ninguém briga por isso. Mas eu classifiquei aqui medievo ocidental, uma época em que um bispo católico chamado Eusébio de Cesareia
foi responsável pelo desaparecimento das escrituras da Caldeia, dos anais de Berose e das observações astronômicas dos magos caldeus. Por que que esse rapaz fez isso? Por que que ele fez com que tudo sumisse? Bem, do ponto de vista dos mestres e adeptos, foi providencial, porque o mundo estava caminhando para se tornar o que ele é hoje, e certas coisas não eram mais interessantes que ficassem acessíveis a todo mundo, mas o cara desfigurou muito as coisas, o tal do Eusébio de Cesareia. Então, quem pode ler sobre os bem-feitos do Santo Pio, bispo? Sua Eminência, o bispo, fez o quê? Eu posso ler. No final da página 50 até a metade da página 51, a senhora Blavatsky nos conta o que aconteceu com os anais de Berose, a antiga literatura das religiões semíticas, escrituras da Caldeia, fontes da Bíblia mosaica e ponto de partida do cristianismo. Ela traz atenção à pessoa do bispo Eusébio de Cesareia, nascimento 265, falecimento 339 antes de Cristo, depois de Cristo. Depois de Cristo. Ano Domini, depois de Cristo. Depois de Cristo. Esse eclesiástico chamou a si a função de censor e editor dos anais sagrados das religiões alheias. Vou repetir. Esse eclesiástico chamou a si a função de censor e editor dos anais sagrados das religiões alheias. O desaparecimento do Tratado de Berose, sacerdote do Templo de Bel, escrita em grego para o imperador Alexandre Magno, que continha os anais astronômicos e cronológicos conservados pelos sacerdotes do Templo de Bel, antiga Babilônia, e compreendia um período de 200.000 anos de observações e registros. 200.000 anos. Depois de se servir das compilações desses anais, feitas por Alexandre Polistor, que também desapareceram, para escrever seu Chronicon, 270-340 depois de Cristo. Ele percebeu a quase identidade entre as escrituras dos judeus e as dos caldeus, acreditando que estas eram um verdadeiro perigo para a noção de unanimidade da revelação judaico-cristã da Bíblia. Ele não poupou as tábuas sincrônicas de Manetho, de modo que Bunsen, escritor sobre história do Egito e Mesopotâmia, Egypt Place in History, página 200, o acusa de haver mutilado a história sem o menor escrúpulo. E tanto Sócrates, historiador do século V, ou seja, não é o filósofo grego, Sócrates, historiador do século V, como Cincelos, vice-patriarca de Constantinopla no século VIII, o denunciam como um dos mais ousados e cínicos falsificadores. Por quê? Porque não só, como disse aqui, né, ele chamou para si a função de censor, mas também de editor, ou seja, ele alterou, ele editou, e por isso que ele está sendo chamado aqui de falsificador. Assim, com exceção de alguns duvidosos fragmentos, toda a literatura sagrada dos caldeus sumiu da vista dos profanos de maneira tão completa como a perdida Atlântida. Isso dá a entender, né, que quando ele tornou público essa intenção dele, ele começou a capturar essas cópias desses documentos e começou a alterá-las, todas as outras que ainda estavam disponíveis foram, digamos assim, silenciosamente retiradas do olhar público e colocadas em condição de indisponibilidade. Então, pegue uma Bíblia hoje moderna, vá lá na carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 4, e leia. Toda escritura é inspirada por Deus e proveitosa para redarguir, para corrigir, para...
e acredite piamente, ipsilitera, nisso. Não dá, né, gente? Não dá. Teve manipulações homéricas. E esse Eusébio foi só um exemplo, certo? Em Isis Sem Véu, ela dá bastante outros. Ela fala de mais liberdades que esse rapazinho tomou, lá em Isis Sem Véu, volume 3 também. E de outros, e de outros, e de outros. Recentemente, os editores de A Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia encomendada pela Igreja Católica para os leigos, como eram estudantes e estudiosos, no prefácio, porque eles fazem um prefácio para cada segmento da Bíblia. No prefácio do Novo Testamento, eles afirmam candidamente que não se tem prova da autenticidade de muitos manuscritos que entraram na composição dos livros ali presentes. De maneira que, quando eu chamo a Bíblia de sopa, o povo acha ruim. Fazer uma brincadeira, a sopa do que tinha na geladeira, as sobras. Uhum. Você pega tudo que sobrou do almoço e do jantar de segunda a sexta, e no sábado você faz o sopão. Aí depois que termina de Pois é. cozinhar, nem o cozinheiro mais sabe o que é que tem lá dentro. Mas veja bem, mas você aí está enaltecendo as outras escrituras das outras tradições? Não, porque segundo a doutrina secreta, desprovidas das chaves, as outras estão no mesmo patamar. Se eu pego o Mahabharata e a Bhagavad Gita e leio e vou atribuir consistência e realidade pessoal a tudo que está ali e faço uma leitura ao pé da letra, também vou incorrer no mesmo erro usando as escrituras hindus. E todas elas. Na ausência das chaves que reúnem e que levam à compreensão do sentido oculto das coisas descritas, chaves essas que estão no poder dos iniciados de cada uma dessas tradições, qualquer coisa que a gente diz sobre essas partes mais complicadas de qualquer desses textos é vago, são especulações. E isso não vale só para as escrituras greco-romanas e aramaicas e hebraicas cristãs, que a gente chama de Bíblia, não, vale para tudo. Tanto é que o senhor Buda, em sua imensa sabedoria, disse que a gente não seguir de forma alguma pelo que está escrito nos livros, nem aceite como verdade o que alguém diz ser verdade, nem vá pela cabeça dos outros. Aí eu abro um parênteses, quem vai na cabeça dos outros é piolho, né? Que a gente procure despertar o nosso próprio discernimento, que vem lá daquela raiz que a gente já comentou em reuniões anteriores, Bud, o nosso Budi, a nossa capacidade de discernir, de formar um conceito, de julgar esse conceito e de ver até além deste conceito e de outros conceitos, percebendo a verdade. Né? Então, eu não estou falando só da Bíblia, nem a doutrina secreta, nem a sabedoria esotérica só desqualifica a Bíblia. Não, são todos eles, todos esses escritos ditos sagrados. Entendeu? Agora, o problema é que, no que diz respeito à Bíblia, a sacanagem cometida na Idade Média foi muito grande. E o abuso que é feito do texto hoje para induzir pessoas simples e ignorantes até dar o pouco que tem, que serviria à sua subsistência para a vida de espertalhões, para a riqueza de espertalhões, é absurdo. E eles calcam suas declarações no argumento de autoridade da Bíblia. Então, olhe, aqui está escrito em Malaquias, traga 10% dos recursos
recursos ao templo, que nada lhe faltará na sua casa. E o povo lá, pelo amor de Deus, simples, que mal tem o que comer, vai lá e tira de onde não tem para dar para aqueles senhores lá. Isso aí revolta, né? Mas isso acontece em todos os sistemas também, né? O Mahashohan, quando ele fala ali na carta, ele não deixa escapar um sistema. Diz que todos esses sistemas eclesiásticos, seus sacerdotes assalariados, suas releituras, suas excrescências, suas concepções antropomórficas em cima das verdades reveladas pelos sábios da antiguidade, não até hoje, não tem a verdade, porque se tivessem a verdade, o mundo já teria se transformado. Eles têm fragmentos da coisa. Né? Pois bem, aconteceu com a sabedoria chinesa, aconteceu com a sabedoria caldaica e com a sabedoria védica, para nós terminarmos por hoje. Aconteceu também. Aqui, ó, último slide de hoje. Bem sintetizado, página 51, até algum ponto da página 51 e 52. O que é que aconteceu, então, com a literatura védica mesmo? O título é o seguinte, a razão de o Rig Veda e da literatura budista antiga ainda não terem sido interpretados no Ocidente. Por que razão? A gente já conhece, a gente já tem acesso a muita coisa. Mas por que a gente não entra na profundidade do texto até hoje? Está aí à disposição, a contribuição de vocês. Podem contribuir com a leitura. Posso ler, Francinaldo? Pode. Concluído a página 51 e entrando na 52, a senhora Blavatsky nos conta que os orientalistas da época, 1888, ainda não tinham conseguido decifrar corretamente o melhor modelo da literatura ariana, o Rig Veda, com seus cerca de 10.580 versículos ou 1.028 hinos. O motivo é que é necessário uma chave que eles não encontraram. Da mesma maneira, a literatura budista ainda não teria sido conhecida em sua totalidade. Conseguira-se acesso aos volumes do Kanjur e do Tanjur, dos budistas do norte, porém nada se sabia ainda do autêntico lamaísmo. Seu canone sagrado tem 29.368.000 letras, Sadharmalankara, 5 ou 6 vezes a matéria existente na Bíblia, que, de acordo com o professor Max Müller, contém apenas 3.567.180 letras. Sem mencionar os 76 mil tratados da tradição budista de que falam alguns seguidores. Especulações existem da provável destruição de uns 5.000 a 6.000 tratados durante as perseguições aos monges budistas e suas emigrações. Porém, é mais provável que tais textos tenham se perdido apenas dos olhos dos orientalistas ocidentais, devido ao cuidado e ao zelo dos monges, seus guardiões, que os mantêm ciosamente fora do alcance dos estrangeiros, recusando-se a entregá-los à profanação e ao mau emprego por parte de outras raças, ainda que sejam estas consideradas muitíssimo superiores a eles. Pois é, gente, a gente para por aqui. A partir do finalzinho da página 52, ela vai falar um pouquinho de egiptologia, né? Ela vai resumir tudo isso aqui em 2 conclusões. Aí vai falar um pouco sobre o Egito Antigo e vai continuar falando sobre esses lugares inacessíveis, sobre a incrível convergência dos ensinamentos antigos egípcios, caldeus,
e transhimalaicos, né, revelam ser da mesma fonte, e sobre o quê? A presença desses elementos no que é conhecido como a doutrina secreta nas instâncias de Dzyan. Então, isso é matéria para a nossa próxima aula. Eu acredito que com um pouquinho de esforço eu consigo sintetizar as páginas que restam em mais uma aula. Se o assunto não for muito profundo, porque se for muito profundo e requerer outras explicações, eu vou precisar de 2 aulas, né? Porque eu não passo por cima. Quando a coisa é importante, a gente busca esclarecer mais. Uhum. Muito bem. Então, o Ricardo fez interessantes comentários no chat, vocês deem uma olhada sobre os absurdos que foram cometidos usando a Bíblia, absurdos históricos, justificação do injustificável, mas está aí no chat. Então, a gente já avançou no tempo, já avançou uns 5 minutos, creio eu. Foi tudo isso ou meu relógio está meio louco? Meu relógio está adiantado 5 minutos, deixa eu ver aqui. Não, está adiantado Não, 5 nós minutos estamos no dentro meu, do, no meu nós horário, estamos dentro do meu tempo. horário aqui é 19 horas, 20 horas certinho. Então, não avançamos no tempo, né? Estamos dentro do tempo. Tem bastante coisa para pensar e ponderar, certo? Naldo, me desculpa, eu sei que o tempo está bem apertado, eu queria fazer uma pergunta rápida. Eu acho meio que inconcebível que uma pessoa como esse tal Eusébio de Cesareia tenha causado um dano tão terrível, né, pelo fato de estar escondendo, digamos, de estar fazendo essas alterações. E aí vem o porquê da minha pergunta. Será que existe algo por trás, né? Porque eu acho que é lamentável quando um homem, eu digo um homem, uma pessoa, cometer um estrago tão grande, mas eu fico me perguntando se não teria uma força, talvez uma entidade, não sei. Acho que talvez seja possível chegar ao cerne da minha questão. Será que existe alguma coisa por trás, algum propósito negativo, ruim, por trás de alguém manipulando uma pessoa, entende? Para causar um estrago tão grande? Lógico que sim, existem diversos interesses. Existem interesses do lado dos iniciados da luz e do lado dos iniciados da sombra. Eles se utilizam aí. Do lado dos iniciados da luz, bem, era um período difícil, a humanidade entrando numa fase muito ruim e alguns conhecimentos já estava na hora de sair de cena por um tempo. É por isso que a gente fala do recolhimento dos mistérios, a partir da queda do Império Grego, da Macedônia, e do surgimento do Império Romano. Os mistérios foram sendo recolhidos no Ocidente e depois no Oriente. E quando desse recolhimento dos mistérios, é claro que o trabalho da sombra vai gostar demais, a sombra vai poder trabalhar bastante aqui, desenvolvendo muitos sistemas, muitas coisas que vão explorar a humanidade, que vão escravizá-la, até que a luz possa de novo vir e reacender os mistérios. Certo? Espera-se que agora, veja bem, a partir do que tem sido revelado do final do século XIX, atravessando o século XX e o século XXI, a gente já possa experimentar o ressurgimento dos mistérios no planeta. Isso vai ser necessário para quê? Para mudar o paradigma e para que a gente, como espécie, até seja preservada. Então, vai haver realmente um renascimento espiritual da humanidade significativo, século XXI adentro. E tudo isso já vem sendo preparado lá desde o século XIX em diante. E nós estamos bem no meio desse processo.
E ao voltar o interesse e trabalhar por essas causas, nós estamos trabalhando simplesmente como ponta de lança desses movimentos, que vão culminar em trazer de volta toda essa sabedoria que encontra-se escondida do vulgo, escondida da barbárie, da animalidade do pensamento humano materialista ou fanático, ou materialismo ou fanatismo. Nenhuma dessas duas correntes nos leva a lugar nenhum. Então, tem fundamento, Leonardo, que você pense assim, um jogo de interesses por detrás de tudo isso, nessas pessoas como sendo instrumentos de uma corrente ou de outra. Lógico que sim, é lógico que sim, certo? As pessoas, ao fazerem isso, ao mexerem com coisas tão sérias, elas se colocam numa posição de serem manipuladas, ou por uma corrente ou por outra. Opa, obrigado. Muito interessante. Então, na última reunião, quem terminou a reunião foi Dilceia ou foi Daniel? Daniel quer falar? Fui eu, Foi Daniel, fui né? eu. Agora, Então, Oi, Daniel. quem encerra a reunião hoje é a garota lá, Rapunzel dos Cabelos de Mel de Curitiba. Inclusive, me perdoem o atraso para chegar na reunião, mas eu estava recebendo a minha família aqui para os cumprimentos natalícios. Então, Ah, deixa eu aproveitar já, puxar a brasa na minha sardinha. parabéns, viu? Tá vendo? Chegou o dia. Os meus filhos estão dizendo assim que eu digo que eu já fiz as minhas comemorações, eles dizem, não, nós vamos continuar celebrando. Eu digo, então, tá bom, então, vamos continuar. Professor, antes do encerramento, se todos me permitem, o que o colega falou aí é bastante intrigante, né? E o senhor admite que, de fato, devem ter havido interesses suspeitos por trás de ações de abusos como esse. Mas quem teria esse poder para fazer isso? Porque não é a pergunta é como pode ter sido concedido um poder para alguém tomarem uma atitude dessa? Isso não cabe na cabeça, né? Bem, diante da lei maior, que é o karma, sabendo que a humanidade está evoluindo com um grande grau de liberdade em ações, que os seres maiores eles supervisionam isso, sem deixar que a coisa extrapole, aí a gente entende, certo? A gente tem que colocar no panorama maior. Se eles permitem, por que permitem? Que é o desenvolvimento kármico da situação. Quando mudar o cenário, porque o cenário muda o tempo todo, as mesmas pessoas que fizeram tudo isso vão ter que prestar contas bem direitinho, mediante a mesma lei kármica. Então, esses seres que perpetram essas coisas, que colaboram com tudo isso, eles não saem aqui da roda de Sansara incólumes, não. E se o dano for... E todo dano que é causado, mais tarde é revertido para o bem da própria humanidade. O karma atua como uma lei de perfeita harmonia, certo? No tempo devido, todas essas coisas são conservadas. Agora, o tempo devido do karma é que né? Escapa muito do nosso reloginho e do nosso calendário. Viu? É por isso que, às vezes, a gente se sente um pouquinho abandonado devido à finitude do nosso ser, personalidade, em cada encarnação. Do ponto de vista do ser eterno real, não. Fale, Ricardo. Então,
Essa pergunta, José, eu também já me fiz há muito tempo atrás, e acredito que, digamos assim, de certa forma, recentemente, acredito que eu encontrei a resposta. Encontrei a resposta exatamente quando, anos atrás, eu estava assistindo o filme chamado Hipácia, que é exatamente o filme que conta a história da sábia Hipácia de Alexandria, né? Uma mestra bibliotecária, chefe da biblioteca de Alexandria. Recomendo, tem esse filme disponível na internet, procurem e recomendo que vocês assistam. Agora tem algumas coisas fortes lá no filme, tá? Então preparem o coração de vocês. É A por questão é a isso que eu não seguinte, assisto de jeito nenhum. Já ler a história já foi suficiente. ok. Mas a questão é a seguinte, a gente tem que lembrar que o Império Romano foi uma civilização muito grande, muito hegemônica. Ele ocupou toda a Europa, praticamente, atualmente conhecida, e ainda uma parte daquela região ali do Crescente Fértil, ok? Então, por que eu estou dizendo isso? Quando aquele núcleo original do Império Romano ele começou seu processo expansionista militar, ele foi ocupando uma série de territórios que eram ocupados por outras tribos, por outras civilizações. Aí, olha só como é que é aquela história, né? Aquele axioma que diz, né? Que quem conta a história escreve, são os vitoriosos que escrevem as histórias, né? Verdade. Nos livros de história que nós estudamos, esse processo expansionista, ou seja, o Império Romano aumentando as suas fronteiras, invadindo através de guerras ganhas, vitórias militares, invadindo o território de outras civilizações que lá se encontravam naqueles territórios, os livros de história chamam isso de expansão do Império Romano. Certo. Ok? Não estou querendo condenar, não estabelecer nenhum critério, não estou fazendo nenhum julgamento moral sobre o Império Romano, estou falando sobre fatos históricos e como as coisas são registradas nos livros. Mas quando o Império Romano começou a entrar em decadência, em declínio e depois decadência, o que aconteceu foi que esses povos que eram chamados pelos romanos de bárbaros, só que alguns desses povos tinham culturas talvez até em alguns pontos mais elevadas do que a própria cultura romana, mas eles eram chamados de bárbaros pelos romanos, ou seja, aquela noção do eurocentrismo. O eurocentrismo vem daí. Então, esses povos, eles viram que o Império Romano estava enfraquecido, então eles se organizaram, se estruturaram para retomar os seus territórios originais, os visigodos, os ostrogodos e uma série de outros mais, ok? Só que nesse processo, o que aconteceu? Isso é da história. Isso é do processo de evolução de tribos, formação de raças e sub-raças e raças que está descrito na doutrina secreta. Nesse processo de expansão e invasão dos outros territórios, a civilização romana levou para esses povos ditos bárbaros os elementos civilizatórios da cultura romana e grega, porque os gregos dominaram culturalmente os romanos. E aí, quando o Império Romano cumpriu sua função dentro do roteiro histórico, dentro da história da humanidade, e esses outros povos voltaram, invadiram e recuperaram seus territórios originais, eles tomaram contato mais profundamente com os ensinamentos e a doutrina cristã. E conta-se alguns livros históricos que o impacto foi tamanho que a conversão foi enorme, gigantesca. Só que muitas dessas pessoas que se converteram ao cristianismo eram pessoas que se converteram e assumiram posições de destaque, muitas vezes usando da espada, usando da agressividade, usando de uma postura dogmática, ou seja, essas pessoas tomaram, o cristianismo também estava em processo de expansão, porque já era, nessa época, já estava se tornando a religião oficial do Estado romano, ok? Ou já estava se tornando, ou já tinha acabado de se tornar. Então, o que aconteceu? Muitos desses bárbaros, muitos desses guerreiros abandonaram a vida militar e se tornaram bispos católicos da Igreja Católica surgente. Então, um desses casos é exatamente o bispo de Alexandria, à época
da queima da Biblioteca de Alexandria. O filme Hipátia mostra isso claramente. E eu não vou nem contar de como a Hipátia, né, foi morta, né? Uma coisa assim, sem palavras, sem palavras, sem palavras. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Então, o processo de onda você tem uma noção civilizatória, um conjunto de ensinamentos civilizatórios que tocam civilizações e tribos que estavam inalcançadas. Ela sofre um processo de transformação e depois essas próprias tribos, normalmente, elas retornam ao seu ponto original e refundem esses ensinamentos, essas noções civilizatórias novas, e a coisa vai sendo toda reconstruída nesse caldeirão de influências, e assim você vai tendo a evolução daquela civilização. Mas o problema é quando essas coisas se dão com esses excessos, esses rigores de violência, de materialismo, de fanatismo religioso, porque o que é que você pode esperar de brutos guerreiros recém-convertidos? Entende? Eram pessoas que não tinham o espírito elevado para a compreensão e a vivência espiritual do cristianismo então nascente. E quando o próprio cristianismo ali nascente, quando se tornou religião oficial do Império Romano e teve as suas bases filosóficas e éticas morais corrompidas, aí a coisa se perdeu. E aí a gente entende por que surgiu séculos mais tarde a Inquisição, por que surgiu séculos mais tarde as Cruzadas e tantas outras coisas. Era isso que eu queria comentar. Então, esses seres, Leonardo, isso tem conexão com sua pergunta. Essas pessoas que agem com base na brutalidade, com base no orgulho, com base nessas expressões materiais, são pessoas que sintonizam com essas energias, essas vibrações, essas egrégoras mais densas, e acabam sendo, digamos assim, auxiliares mais ou menos conscientes ou auxiliares inconscientes do plano desses como foi o termo que você usou, Aldo? Dos iniciados das sombras. Dos iniciados das sombras. Percebem a coisa? Então, esses seres que têm essa vibração ainda, então, estão nesse grau de vibração, nesse grau de sintonia extremamente grosseiro, eles acabam sendo massa de manobra para os iniciados das sombras. E nós aqui, eu, você, todos nós, temos que permanentemente nos vigiar, como Jesus disse, orar e vigiar para não cair em tentação, para que nós não cometamos atitudes também que nos coloquem, digamos assim, nessa sintonia. Em vibração simpática com eles, ó. Exatamente. Semelhante atrai semelhante. Cuidado. Verdade. Vamos lá, Dilceia. Perfeito, obrigada, Nery. Então, a todos, aos mestres da sabedoria, nossa gratidão por mais essa oportunidade de avançarmos no estudo e que nos deem a possibilidade de entendimento, de compreensão e sabedoria. Ó vida una, que brilhas em cada ato, vibras em cada ato. Ó luz eterna, que brilhas em cada criatura. Ó amor imortal, que tudo abranges na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros seres. Om Shanti, Shanti, Shanti. Gratidão. Felicidades, Dilceia.